Agradecemos muito ao Sr. Engenheiro Luís Gomes a exposição que acabou de nos fazer e há alguns pontos bastante controversos relativamente à forma de gestão das administrações portuárias, sendo que o aspecto principal a retirar é que realmente os portos têm que existir para servir as comunidades onde se situam, o país, e têm que ser, antes de tudo, competitivos. E, portanto, esse deve ser o aspecto primordial na gestão das infraestruturas portuárias. Eu pedia agora ao Sr. Nuno Ribeiro Pires, da Ferpinta, administrador da Ferpinta, para fazer-nos a sua exposição e, com certeza, irá apresentar a visão de um grande utilizador do Porto de Aveiro, dado que a Ferpinta está ligada à indústria metalúrgica e o Porto de Aveiro é o principal porto nos produtos metalúrgicos. Vamos ter aqui a visão de um importante cliente do Porto e parceiro. Muito obrigada. Sr. Presidente da Câmara de Ilhavo, Sr. Presidente do Porto de Aveiro, colegas de painel, Sra. Moderadora, minhas senhoras e meus senhores. Eu ia centrar a minha apresentação em 6 pontos que procurarei, dentro do tempo que me foi cometido, ser claro, preciso e procurar produzir aqui uma reflexão que seja importante para o Porto de Aveiro, mas mais importante do que o Porto de Aveiro, penso que deverá ser para o país e para a dinamização da economia nacional. Esses 6 pontos, naturalmente, que é uma introdução. Falar da Ferpinta, mas apenas da Ferpinta, naquilo que eu denominei produtos siderúrgicos, uma vez que a Ferpinta é um grupo que está presente em mais que um setor, como verão a seguir. A importância, portanto, do Porto de Aveiro na ótica do utilizador. O Porto, os portos, não só o Porto de Aveiro, mas os portos, qual é o fundamento estratégico no nosso entendimento, o que é que devem ser os portos, como é que eles devem servir o país e como é que devem servir a economia. Uma estratégia, enfim, que julgo também vai um pouco no alinhamento daquilo que é o programa estratégico do Porto de Aveiro e necessariamente as conclusões. Como introdução, eu queria começar por, naturalmente, saudar a administração do Porto de Aveiro e, em particular, o Sr. Presidente, pela oportunidade, e eu saliento, pela primeira vez, a Ferpinta está presente aqui, e está presente, chamada por algum porto, ou pela administração de algum porto, para falar daquilo que é uma atividade importante para ela, uma vez que é um cliente importante, neste caso do Porto de Aveiro, mas já foi no passado do Porto de Leixões, e nunca estivemos em qualquer ação no Porto de Leixões. Portanto, felicito realmente a administração por esta iniciativa. Relativamente ao plano estratégico, eu não poderia, naturalmente, para estar aqui hoje com a minha humildade a falar, não poderia deixar de o ler. O que acontece é que, depois de lido, cheguei a uma situação muito difícil, que foi interrogar-me a mim próprio, mas o que é que eu vou lá fazer? O plano estratégico, no meu entender, é um documento bem conseguido, é um documento que, no essencial, tem lá aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do Porto de Aveiro, foi feito por pessoas que conhecem profundamente a matéria, e eu, na altura, fiquei, bom, o que é que eu vou dizer então a propósito do Porto de Aveiro e do programa estratégico? Mas permitam-me que, com a frontalidade, com a visão de um simples utilizador do Porto de Aveiro, que vê o Porto de Aveiro, naturalmente, com um enviesamento próprio, que é o enviesamento de quem só vê os seus interesses. Mas julgo que foi para isso que me chamaram cá. É isso que eu vou procurar fazer, é, naturalmente, do ponto de vista do utilizador e de alguém que vê
uma estratégia a seu nível daquilo que são os seus interesses próprios para o Porto Aveiro, vou falar sobre aquilo que considero essa estratégia. Portanto, será com uma ênfase, como eu digo, naquilo que é o utilizador. Mas, naturalmente, que ao falar daquilo que são os interesses do utilizador, vou deixar no ar alguns conflitos, porque a vida é feita de conflitos. A circunstância dos recursos serem escassos, desde logo gera um conflito. Portanto, quando estamos a falar de uma estratégia do Porto Aveiro, provavelmente que o Porto Aveiro está a pretender ter uma estratégia que vai ter que dinamizar algumas das suas vertentes que poderão pôr em causa aquilo a que se costuma designar de direitos adquiridos. E, portanto, o direito adquirido não se pode mexer. Penso que isso realmente é uma visão míope que só leva no médio e longo prazo à desgraça. E, portanto, o que é preciso é que todos nós, numa negociação permanente, possamos encontrar as saídas para resolvermos os problemas, acabarmos com alguns direitos adquiridos, mas olharmos em frente e vermos a uma distância que não aquela que é mais curta, aquela que é mais míope, aquela que só defende os nossos interesses, mas muitas das vezes interesses de curto prazo e não interesses de médio e longo prazo. E nós devemos pensar no futuro e, como há bocado dizia o Sr. Presidente da Câmara, os homens são os mais importantes, então vamos olhar para os nossos filhos, vamos olhar para os nossos descendentes, porque é para eles que nós devemos trabalhar, é para eles que nós devemos construir, porque eu sou daquelas pessoas que digo que o que é importante na vida é fazer, é construir, e não é ter, ou ser, ou possuir. De maneira que, naquilo que é o Grupo Feiro Pinta, isto é o grupo na generalidade, e eu não vim aqui para falar do Grupo Feiro Pinta, mas como vou referir alguns números para identificar a nossa dimensão no Porto Aveiro e no Porto Leixões, portanto, ao nível daquilo que são as importações, vou apenas cingir-me àquilo que são as empresas que estão aqui do lado esquerdo e que são as empresas que têm uma atividade ligada aos produtos siderúrgicos. Portanto, a Ferpinta S.A., comunidade industrial, e depois aqui um conjunto de empresas de comercialização de produtos siderúrgicos a nível nacional, excluindo todas as empresas, quer nacionais, quer empresas consequência da internacionalização do nosso grupo em Espanha, em Moçambique, em Angola, etc. Portanto, como dizia há pouco, o Grupo Ferpinta está presente em 3 setores de atividade e eu vou apenas apresentar números relativos àquilo que são as empresas que têm por atividade os produtos siderúrgicos. Do resto, não vamos falar, não é oportuno para esta Assembleia. Portanto, em termos de alguns números para podermos compreender o que é a Ferpinta, na designação que eu decidi aqui trazer de produtos siderúrgicos, este é o nosso volume de negócios, portanto, um volume de negócios que tem vindo a crescer, tem aqui a perspectiva apenas dos 3 últimos anos, também não interessa aqui fazer uma evolução histórica, penso que não é esse o âmbito deste nosso encontro.